Olá, Deus te abençoe, graças a Deus. Sejam muito bem-vindos ao programa Mudança de Vida Hoje. Muito obrigada por estar aí e que Deus derrame favor sobre você, que você seja altamente abençoado, altamente favorecido com a sua família. Que o seu dia seja maravilhoso, a sua semana cheia de boas notícias. Feliz segunda-feira para você. Que seja um dia fluido. Que você veja a bênção do Senhor, as bênçãos aí, fluindo em tudo que você fizer. Em nome de Jesus. Que você tenha energia, força, visão, sabedoria e dê passos de fé, confiando em Deus. Porque, quando as pessoas não conseguem ver o que Deus está fazendo, elas tropeçam em si mesmas. Mas quando atentam para o que Ele revela, são as mais abençoadas. Você está atento a tudo que Deus está revelando, falando. Você tem reconhecido o tempo, tem discernido o tempo, como os filhos de Sacar, que tinham o dom de discernir os tempos. E com isso tomavam as decisões corretas, de acordo com o tempo. O que aquele tempo estava exigindo? Você está dando o que este tempo exige, porque você sabe que há tempo para tudo. E você tem dado o que este tempo exige? Vamos, em nome de Jesus. Nós falamos bastante sobre o paralítico de Listra. E olha que coisa interessante. Em Listra havia um homem que não podia andar. Vivia sentado, pois era aleijado desde que nascera. O aleijado estava entre os que ouviam Paulo falar e, olhando-o nos olhos, o apóstolo viu que ele estava pronto para a obra de Deus, pronto para crer. Então disse bem alto para que todos ouvissem: ponha-se de pé, levante-se. O homem levantou-se e começou a pular e a andar como se tivesse feito aquilo a vida toda. Então, olha aqui, o Paulo viu que ele estava pronto para viver aquele milagre. E sabe, eu ouço as pessoas dizerem, né, que elas querem isso e aquilo, mas elas não se preparam. E você vê que o preparo aqui foi a fé. Ele estava pronto para viver o milagre dele, porque ele creu. Essa prontidão foi a fé que deu a ele. A fé é que nos prepara para viver a glória de Deus. Quando nós ouvimos a palavra e colocamos a fé ali, entendemos, esse é o tempo do Senhor para mim, é o kairós de Deus, é a minha hora. Eu discerno, sabe, eu tenho a revelação do que está acontecendo. E eu dou condições a Deus. Eu me levanto. E eu dou condições para Deus se manifestar na minha vida. Observa que aquilo aconteceu no homem paralítico desde que nascera. Né? Ele creu, algo aconteceu ali. A fé tomou a vida dele. Então, cheio de fé, ele se mostrou pronto para viver aquela mudança. E foi uma mudança
tão grande, que ele pulou. Ele não andou primeiro, ele pulou e começou a andar, como se tivesse feito aquilo a vida toda. Você está vendo? Se o Senhor está trazendo novamente esta palavra, Ele está falando com você. Ele está dizendo o que prepara você para o milagre é a fé. Quando você crê, muda as coisas. Tudo que você tem que fazer é crer. O segredo está aí. O que habilitou esse homem a viver o milagre dele, e dessa maneira que ele viveu, foi a fé. Ele creu na palavra, ele creu na verdade. Aquilo foi revelado para ele e ele abraçou. Ele não olhou para a sua condição. Eu nasci assim, eu nunca fiz isso, eu nem sei como é que faz, eu não passei pelo processo que os bebês passam, que as criancinhas passam, de levantar, engatinhar, levantar, andar, cair. Eu nunca fiz isso, eu nunca passei por isso, eu não tenho um registro mental. Ele não ficou preso a isso. Ele creu naquela palavra. E isso o preparou. Fez dele uma pessoa habilitada. O habilitou. Paulo viu que ele estava pronto para viver aquela glória. E só disse para ele, levanta. Porque quando você crê, tudo que você tem que fazer é levantar. Quando nós cremos na palavra, agora levanta e vai fazer o que você nunca fez. Levanta e vá fazer o que nunca fez. E ele começou a fazer. Na verdade, ele pulou. Para quem nunca andou, meu Deus, ele pulou e começou a andar como se tivesse feito aquilo a vida toda. Porque ele creu que era possível. E ele aceitou o comando do Paulo, quando o Paulo disse, levante-se, põe-se de pé. Ele se colocou. Ele creu que ele podia, de forma inexplicável, sobrenatural. A fé o levantou. Foi a fé. A fé o levou a pular e a andar. E foi uma mudança tão grande que foi como se ele tivesse feito aquilo a vida inteira, né? Ele começou a pular e a andar melhor do que gente que já estava ali, andando há muito tempo. Ele passou na frente de pessoas. Então, isso para mim é incrível. Deus está falando aqui, quando as pessoas não conseguem ver o que Deus está fazendo, elas tropeçam em si mesmas. Elas estão tropeçando nelas mesmas. Elas se colocam como o problema da vida delas. Elas não discernem o que Deus está fazendo. Elas não aproveitam aquele portal. Mas quando atentam para o que ele revela, e a palavra dele é o norte para a nossa vida. Ela está anunciando o que ele está fazendo e quer fazer. Mas quando atentam para o que ele revela, são as mais abençoadas. Porque ali em Listra, tanto que você lê, tinha muita gente ouvindo a pregação de Paulo. Mas não fala que outro viveu o milagre. Mas Paulo viu aquele homem crer, ele viu que ele tinha fé para ser curado. Ele viu que ele estava pronto para a obra de Deus. E o que o preparou foi a fé. Porque é a fé que nos prepara para tudo que Deus quer fazer. Quando eu acredito
que eu posso, que é para mim, que não importa se eu nunca fiz. Eu posso fazer. Eu posso fazer com Deus. Se eu crer, a graça dele, o favor dele vai me cobrir. E eu posso enfrentar coisas que eu nunca enfrentei, fazer coisas que eu nunca fiz, como se eu tivesse feito a vida toda. Eu posso me levantar de um lugar que eu estive a minha vida toda. Eu posso. E aquele homem creu, e Paulo viu isso. Viu a fé nos olhos dele. Ah, meu querido, o segredo está aqui. É você crer. Porque quando você crê, nada é impossível. Absolutamente. E é o que Deus está falando com você, já na abertura deste programa. Deus te ama. Você já disse isso hoje? Precisa. Ordem simples. Ordens simples. Você precisa crer no amor de Deus por você, que você é filho, que é amado, que foi feito à imagem e semelhança do Senhor, que recebeu poder, você foi abençoado para ser uma pessoa fértil, frutífera, abundante, para governar, para dominar, para multiplicar. Você precisa acreditar e ocupar este lugar de filho e abençoado. Ó, ele fez milagres diante dos seus antepassados na terra do Egito, na região de Zoan. Ele fez milagres. Por que eu devo pensar grande? Porque o meu Deus é grande. E veja tudo que ele já fez. E ele mesmo diz, eu sou o mesmo. Dividiu o mar para que pudessem passar. Fez a água erguer-se como um muro. E você vai me dizer que o seu problema é grande demais? Ele os guiou com a nuvem de dia e com a luz do fogo de noite. E você vai me dizer que Deus não está cuidando dos detalhes? Deus é um Deus de detalhes. Fendeu as rochas no deserto. Deu-lhes tanta água como a que flui das profundezas. Você já viu um poço sendo furado? Quando é incrível. É incrível como a água jorra com força. Da pedra fez sair regatos e fluir água como um rio. Sim, ele arrebenta manancial em terra seca. Ele faz o deserto florescer. Ele faz coisas acontecerem em lugares que você jamais imaginou que poderiam acontecer. Milagres, sobrenatural, quando você crê. Mas contra ele continuaram a pecar. Você sabe qual é o maior pecado? Sabe o que matou essa geração? A geração que saiu do Egito? A incredulidade acompanhada da murmuração. Então esse povo continuou cedendo para a incredulidade e reclamando, agindo com ingratidão. Revoltando-se no deserto contra quem? Contra o Altíssimo. O único que poderia abençoá-los. E que vinha abençoando, e tudo que eles eram e tinham, vinha de Deus. Deliberadamente puseram Deus à prova, exigindo o que desejavam comer. Duvidaram de Deus, dizendo: poderá Deus preparar uma mesa no deserto?
De novo, né? Essa palavra volta. Duvidaram de Deus. Duvidaram de Deus. Depois de tudo, eles já tinham vivido a glória de Deus. Foi a geração que mais viu a glória de Deus, que mais viveu milagres. E agora, olha aqui, duvidaram que Deus poderia preparar uma mesa no deserto. E assim tem sido a vida de algumas pessoas. Elas questionam, mesmo já tendo visto a glória de Deus, elas são capazes de duvidar. Por quê? Porque elas estão cheias de outras coisas. Ao invés delas se encherem da palavra, meditarem na palavra, falarem a palavra, profetizarem, declararem, não. Elas estão ouvindo uma mídia corrupta, elas estão olhando para as circunstâncias, elas estão olhando para os governantes, elas estão olhando para tudo que é negativo e é ruim. Como que então, por causa disso tudo, eu não vou poder viver. Acabou para mim. Nós estamos num deserto, numa crise, tem problemas de todo lado, a coisa está um caos, o mundo está um caos, o país está um caos. Então, não é possível. Agora, esqueceu que José foi um instrumento de Deus para transformar o Egito no celeiro do mundo? Esqueceu que Isaac prosperou num momento de crise severa? Esqueceu? Já esqueceu que o Senhor, que o povo foi colocado em Gósen, no lugar fértil, e o Senhor abençoou altamente, e o que acontecia fora não acontecia lá? Já esqueceu? E a Bíblia fala, lembrai-vos, lembrem-se do que o Senhor já fez. E eles duvidaram que eles podiam comer um banquete no deserto. Mesmo estando no deserto, eles poderiam viver a glória de Deus ainda mais, porque eles já vinham vivendo. Eles duvidaram que Deus poderia preparar uma mesa no deserto. Esse tem sido o problema de muita gente. Duvidar que Deus pode fazer. Um cliente. Eu vejo isso, eu tenho testemunhos de uma venda. Definir o ano da pessoa. Um cliente. Um dia de favor. Definir anos. Algo que nunca tinha se resolvido. Gente, eu tenho testemunhos e testemunhos de processos que não se resolviam, heranças que a pessoa não conseguia receber, vendas travadas. E quando elas creram, um dia de favor, Deus abriu a porta, Deus trouxe aquele milagre. Alguém se levantou e beneficiou a pessoa. Então, assim, um cliente que entrou na loja da pessoa e fez uma compra que ela nunca tinha... ela fez uma venda ali, a pessoa comprou a loja quase. Ela fez uma venda que ela nunca tinha feito na vida. Mas aí você ouve, você vê por quê. Porque aquela pessoa estava ungindo, estava declarando, crendo, possuindo. Ela estava pronta como o paralítico de Listra, porque ela creu. Ela estava pronta para viver o sobrenatural. Então, não importa. Não importa quem está no poder, as notícias. Quando você tem Deus, Ele é soberano, Ele é o Senhor. E não há nada que Ele não possa fazer na vida de uma pessoa que crê. A pessoa que crê, quem anda por fé, tem tratamento especial.
Sabemos que quando ele feriu a rocha, a água brotou e jorrou em torrentes. Quando ele dá uma ordem, ele faz jorrar na vida da pessoa bênçãos em torrentes. Não é a palavra da Cleo. É de Deus para o seu coração. Mas conseguirá também dar-nos de comer, poderá suprir de carne o seu povo? Que assim, Deus fez isso, mas será que ele vai poder fazer isso aqui agora? Ele pode fazer todas as coisas. Você sabe muito bem que nada é difícil para Deus, nada é impossível. Tudo que você tem que fazer é crer. O Deus que operou lá atrás, opera agora. Com certeza você já viu a glória de Deus como esse povo. Tudo o que tem que fazer é crer que o Deus é o mesmo e possuir a promessa, a palavra e dar seus passos de fé. O Senhor os ouviu e enfureceu-se com fogo, atacou Jacó e sua ira levantou-se contra Israel. Óbvio! Óbvio! Deus não suporta incredulidade e murmurações. Foi isso que derrubou aquele povo. Você sabe que em Nazaré o Senhor não pôde fazer muitos milagres por causa da incredulidade. Você sabe que o Senhor falou para Tomé, para de duvidar e creia. Pois eles não creram em Deus, nem confiaram no seu poder salvador. Foi isso que enfureceu o Senhor. Eles não creram e não confiaram. Deus quer que você creia, que você confie, que Ele pode porque Ele pode, que Ele faz porque Ele faz, que Ele é Deus porque Ele continua o mesmo. Ele é soberano, Ele é o Todo-Poderoso. Nada pode deter o Senhor quando uma pessoa crê e confia nele. Contudo, ele deu ordens às nuvens e abriu as portas dos céus e fez chover maná para que o povo comesse. Deu-lhe o pão dos céus. Os homens comeram o pão dos anjos. Enviou-lhes comida à vontade. Está aqui. Ele fez cair do céu, o pão do céu. Eles comeram do pão dos anjos e comeram à vontade. Comeram à vontade. Você está vendo? Deus é um Deus de abundância. Tudo que Ele faz é abundante. A medida dele é derramada na vida daquele que crê e se alinha com Ele. O problema está aqui, em não crer e não confiar nele. Mas se você se levantar hoje, cheio de fé, e decidir crer, confiar no Senhor e dar seus passos de fé, você vai ver a glória de Deus como nunca. Deus está aqui anunciando o que Ele quer fazer. Ele tem glória, Ele tem abundância, Ele tem bênçãos que você nunca viveu. Ele tem fartura, Ele tem provisão divina. Porque preparar uma mesa no deserto fala de provisão divina. Ele tem provisão divina, porque Ele é o Deus provedor. Levante-se e creia. E você vai ver o que Deus vai fazer por você. Apenas creia e confie nele. Se crer, desejar, quiser orar comigo, prepara algo que queira que receba oração. Eu volto já para orarmos. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu oro por cada vida querida. Passa do teu sangue sobre cada pessoa que ora comigo. Eu repreendo a incredulidade, a murmuração, a dúvida, o medo em nome de Jesus.
e que ela seja revestida de poder, dominada, possuída por uma fé viva na sua palavra, que ela decida ficar com a sua palavra, se encher da sua palavra, se agarrar a ela e dar os passos de fé, porque o Senhor está dizendo: eu tenho o que você precisa, eu posso fazer, eu vou fazer, só que eu só respondo fé. Levanta com fé, creia, porque eu estou aqui anunciando o que eu quero fazer. Abençoa lares, famílias, todos que enviaram seus pedidos para a oração. Eu consagro tudo e tomo posse, Senhor, do impossível. Que o Espírito da fé tome conta dos corações. Porque quando o Espírito da fé toma os nossos corações, nada pode nos deter. Senhor, abençoa os meus amigos e companheiros semeadores e prospera altamente esses fiéis, derramando abundância. Onde esse programa estiver chegando, que a fé viva tenha tomado conta dos corações, que eu deixe um povo cheio de fé, destemido, corajoso, possuído pela verdade, a verdade da sua palavra. Um povo que já se levantou internamente na vida para viver a sua glória e viverá. Peça a tua bênção, dou a minha bênção e agradeço demais por tudo. Amém, 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 graças a Deus. O número do Disque Vida é 32969449. Rua Taquari 995, na Moca, onde nós estamos. Hoje, a reunião do Melhor da Terra, Eliaquins, aqueles que o Senhor levanta e Ele sustenta. Levante-se e venha. Vamos adorar o Senhor, vamos invocá-lo e viver a glória dEle. Se Ele não voltar, vou continuar aqui falando de vida e mudança de vida. Bom dia, amém. Você vai levantar os muros da sua vida e você vai chegar no porto desejado. Você vai cumprir com o seu destino. Você vai viver plenamente o seu propósito. E você vai testemunhar que foi nos 52 dias. Dia 6 de julho, às 9 horas, início do propósito de fé dos 52 dias para a restauração da sua vida, com a Santa Ceia do Senhor. O muro ficou pronto em 52 dias. Quando todos os nossos inimigos souberam disso, todas as nações vizinhas ficaram atemorizadas e com o orgulho ferido, pois perceberam que essa obra havia sido executada com a ajuda de nosso Deus. O que precisa ser restaurado em sua vida? A família, as finanças, a saúde, a vida espiritual? O Ministério Mudança de Vida dará a grande largada de fé pelo clamor da restauração da sua vida. 52 dias de fé, perseverança, de busca e clamor ao Deus vivo pela restauração da vida de todo aquele que crê. Comece cada dia com a orientação divina, permitindo que Deus guie seus passos e transforme seus desafios em vitórias. Esta tarde pode ser a melhor tarde da sua vida até agora. Livre-se das preocupações e da ansiedade. Desfrute de suas noites de forma agradável.